O sistema de energia de My Hero Academy é muito fácil de entender. Em seu mundo, cerca de 80% da população tem meta-habilidades chamadas de quirks. Essas peculiaridades se manifestam cedo na vida e amadurecem junto com o indivíduo. Se não fossem usados, eles mantêm seu nível de força, mas a prática e treinamento constante resultarão em um crescimento constante da força do quirk. Um segredo pouco conhecido sobre os quirks é que, em casos especiais, eles são capazes de aumentar drasticamente sua força. Isso é denominado um despertar de quirk. O despertar do quirk é um fenômeno muito raro, impossível de ser alcançado apenas com treinamento. Para que o quirk desperte, seu usuário deve ser colocado sob estresse extremo, seja físico ou mental. Uma pessoa ou seu ente querido colocado em perigo real ou aparente é motivo suficiente para despertar de quirk. Bem, como ser colocado em uma situação de vida ou morte ou desbloquear memórias traumáticas. Como a taxa de criminalidade no Japão foi a mais baixa de todos os tempos devido ao Might, não é surpresa que os despertares dos quirk fossem incomuns, mesmo entre os pros heroes. Um quirk que é despertado geralmente concede ao usuário acessos novos de poderes já relacionados a seu quirk, ou um aumento na habilidade do seu quirk já existente. Esse impulso não traz nenhum risco para o usuário, em vez disso, muitas vezes dá a ele uma explosão de energia que permite que ele explore seus poderes recém-despertados e escape da situação que forçou sua evolução. Atualmente, no My Hero Academy, alguns personagens já despertaram seus quirks, ou estão por um fio de despertar. Tomura Shigaraki. Dekai Quirk de Tomura Shigaraki sempre esteve no topo da lista dos mais mortíferos quirks de MHA. Qualquer objeto que ele tocar, com todos os 5 dedos, se desfaz instantaneamente em pó. Seu efeito é universal, quer o objeto seja orgânico ou inorgânico. Todos eles se deterioram da mesma forma, e mesmo o mais pólido dos metais não é imune a seu efeito. Quando ele despertou, sua decadência foi instantaneamente capturada para um novo nível de perigo. Shigaraki despertou seu quirk durante sua luta com Redestro, enquanto os dois lutavam memórias de infância de Shigaraki começaram a retornar aos pedaços. O retorno de suas memórias traumáticas, junto com a força implacável com que Redestro perseguiu, forneceram o catalisador perfeito para seu quirk despertar. O Dekai Desperto removeu todas as limitações anteriores do seu quirk. Mesmo com 2 dos seus dedos destruídos, Shigaraki foi capaz de ativar seu quirk por um momento. Ele tentou começar a desintegrar seu inimigo, mas Redestro jogou longe antes que ele pudesse realmente começar. O requisito da ativação de 5 dedos não foi a única limitação que ele superou. Antes da ativação, a decadência de Shigaraki era limitada apenas aos objetos que ele tocava diretamente, mas seu despertar permitiu que ele se espalhasse sem controle. Sua decadência tornou-se capaz de se espalhar para qualquer objeto com qualquer seu alvo inicial estivesse em contato. Bem, como qualquer coisa que estivesse tocando o objeto secundário também. Seu quirk se tornou capaz de desencadear uma reação em cadeia imparável de destruição, que poderia se espalhar tanto quanto Shigaraki quisesse. A onda de choque que ele criou logo após acordar se estendeu por vários quarteirões da cidade. Mas desde que ele foi enfraquecido pela luta contra Gigantomachia, o exército de libertação Meta e Redestro antes, é possível que a verdadeira área de impacto que decai possa ser ainda maior. Himiko Toga. Transforme o quirk de Himiko Toga fez dela agente de operações secretas perfeita. Depois de ingerir o sangue de alguém, ela podia se transformar nessa pessoa por um período de tempo proporcional à quantidade de sangue que usava. Ela poderia se tornar uma cópia indistinguível de qualquer pessoa, e se tivesse ingerido o sangue de várias pessoas, poderia alternar entre elas a qualquer momento. Provavelmente, a única maneira de reconhecer um Toga transformado era confirmando o quirk de uma pessoa. Toga não podia usar os quirks de maneira alguma. Sua transformação foi apenas superficial, mas seu despertar de quirk removeu totalmente essa limitação. Ela despertou seu quirk enquanto lutava por sua vida contra a Senhorita Curious, outra general do exército de libertação Meta. Toga havia se transformado em Uraraku Chaco, mas a Senhorita Curious a avistou de qualquer maneira. Quando ela se aproximou de Toga para o golpe final, os dedos de Toga roçaram e, para a surpresa de ambos, a Senhorita Curious começou a flutuar, percebendo que agora tinha acesso ao quirk de Ochako. Jiten. O despertar de quirk de Jiten pode não ter sido o resultado de uma situação tão dramática quanto as outras duas, mas a habilidade que isso deu a ele não foi a menos poderosa. O quirk inicial de Jiten era a habilidade de controlar telecinamente o gelo, mas depois de acordar, ele se tornou capaz de controlar todos os seus aspectos, incluindo sua forma e temperatura. Jiten acordou seu quirk fora da tela, em um acidente quando seu líder e mentor, Redestro, se queimou. Não foi um incidente particularmente perigoso, mas ser o suficiente para despertar o quirk de Jiten mostra como ele é devotado a Redestro e a sua causa de meta-libertação. Ser capaz de mudar a temperatura do gelo não parece muito melhor que controlá-lo, mas foi um impulso perfeito para Jiten. O gelo não é exatamente muito comum, mas a capacidade de controlar sua temperatura dá a Jiten um suprimento quase ilimitado. Mesmo com um único cubo, a capacidade de diminuir sua temperatura significa que jogá-lo em qualquer corpo da água resultará em mais gelo. Por ser um vilão urbano, a adutora de água de qualquer cidade garante a Jeten munição constante para seu quirk. Curiosamente, existem algumas peculiaridades que ultrapassaram esses limites, e este fenômeno foi escrito como despertar na série.
Apenas um punhado de peculiaridades mostraram seu despertar até agora. Aqui estão mais 5 peculiaridades que já despertaram, e 5 que estão muito perto de despertar. Despertado, um para todos. One for All é atualmente punhado por Izuku Midoriya, que também é seu nono usuário. Embora o Quirk tenha tido 8 usuários antes dele, nenhum deles mostrou sua habilidade que Izuku tem. Durante o arco de treinamento conjunto, Izuku foi capaz de manifestar outra habilidade do One for All Quirk, conhecido como Black Whips. Essa habilidade se manifestou através de um antigo usuário de Quirk. De acordo com o usuário, o One for All tinha armazenado bits de energia de todos os usuários anteriores, dando assim acesso Midoriya a mais 7 peculiaridades de processo. O despertar do One for All ainda não está completo, mas seu primeiro passo já está em andamento. Quase despertado, meio frio, meio quente. Meio frio e meio quente é a peculiaridade de todo Todoroki. O filho do Endeavor, desde criança, Shoto treinava para dominar o lado esquerdo do corpo. Mesmo assim, ele não dominou as habilidades de fogo, como o Flash Fire Fist. Até agora ele vai ser preciso um pouco mais de esforço para fazê-lo. O uso do Flash Fire Fist por Shoto, quando combinado com seu lado direito, poderia levar ao despertar de Half Cold e Half Root, e levar suas habilidades para o próximo nível. Graças a seu treinamento sob Endeavor, Shoto teve uma chance decente de despertar sua peculiaridade, e como a Liga dos Vilões está próxima, agora seria o momento perfeito para ir além dos seus limites. Quase despertado, Explosão. A peculiaridade de Bakugo Katsuki, conhecida como Explosão, permite que ele produza nitroglicerina das palmas das mãos, e a inflama para criar enormes explosões. Usando essa habilidade terrível, Bakugo se tornou um dos mais brilhantes estudantes da Heróis de Ewa, mas sua peculiaridade precisa acordar em breve. Midoriya e Bakugo sempre avançam juntos. Como Midoriya conseguiu despertar o One for All até certo ponto, Bakugo tem que se impor também. Embora sua peculiaridade ainda não tenha despertado, é apenas uma questão de tempo antes disso. Sob o treinamento de Endeavor, Bakugo certamente vai ultrapassar suas habilidades e se preparar à medida que os vilões se aproximam. Quase despertada, Hellflame. Hellflame é a peculiaridade do atual herói número 1, o herói da chama empenho. Com essas habilidades, Endeavor pode criar e manipular as chamas de acordo com sua vontade. Mesmo que a Quirk seja extremamente poderosa, há um certo limite para seus poderes. Uma vez que Endeavor usar suas chamas por muito tempo, ele não pode ver corretamente seus movimentos, se tornando lento. No entanto, em sua luta contra a Nomu aprimorada, Endeavor foi capaz de apurar além dessas habilidades por um tempo. Como é evidente, isso é ligeiramente diferente do que Shigaraki experimentou, mas Endeavor poderia estar muito perto de despertar também, e com a ameaça iminente de frente com a libertação paranormal, ele precisa ir Plus Ultra para se tornar o pilar para todos. Quase despertado, Endurecimento. Um dos alunos da classe 1A, Ijiro Kirishima, possui enormes capacidades e potencial para se tornar um herói incrível. Sua peculiaridade é conhecida como endurecimento e permite que ele endureça qualquer parte do seu corpo até certo ponto. Porra, produção. Com o tempo, essa habilidade de Kirishima só vem evoluindo, ficando mais forte com mais treinamento. No arco Shihasaki, Kirishima foi capaz de empurrar sua peculiaridade para um novo nível, que foi chamado de Modo Inquebrável. Usando seus poderes, Kirishima tornou-se forte o suficiente para igualar algum dos membros mais fortes de Shihasaki. Embora nunca tenha sido esclarecido, isso se foi despertado ou não, acredite-se que a peculiaridade de Kirishima tem mais potencial para cumprir, e poderia, assim, despertar no futuro. Despertado, duplo, pertence a Jinbu Bagaiwara, de Liga dos Vilões. Também conhecido como Twist, Double é uma peculiaridade extremamente útil, permite 2 vezes fazer 2 cópias de si mesmo, ambas fortes e capazes dos seus próprios pensamentos. Embora essa peculiaridade estivesse limitada a se multiplicar, Twist conseguiu levar seus poderes a um passo adiante e agora seus clones podem se clonar 2 vezes, tornando esse processo infinito. De acordo com Jiran, os poderes de Twist cresceram em um nível onde ele pode derrubar um país sozinho, tornando um dos membros mais fortes da Liga dos Vilões, e importante trunfo para o Exército de Libertação Paranormal. Quase despertado, Permeação. Miro Togata é um dos 3 grandes da ONU, e o homem que uma vez foi dito ser o mais próximo de All Might. Embora Mirio tenha perdido sua permeação Quirk quando atingido por uma bala durante o arco Shihasagi, sua peculiaridade é mais provável que não voltará em algum momento. Uma vez de volta, Mirio poderia ter acesso a um novo lado de sua peculiaridade que não vimos anteriormente, semelhante como o Shigaraki, ele despertou sua peculiaridade. Mirio pode passar por um processo semelhante, e espero obter sua peculiaridade de volta mais uma vez. E agora por último, a mais forte de todas, cara, mano, essa não tem nem comparação, velho. Sabe qual é? O seu inscrito. A sua inscrição aqui é a mais forte de todas as peculiaridades desse mundo. Mano, então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha pro tio, pra titia, pro vovô, pra vovó, pra todo mundo, te garanto que eles vão gostar do canal. Isso, galerinha, fiquem todos com Deus, um grande abraço e fui!